Você já percebeu que, muitas vezes, buscamos experiências profundas com Deus, mas parece que algo está faltando? O coração até deseja, a boca até ora, mas a vida continua seca, sem aquele fogo ardente da presença do Espírito Santo. O que será que impede? Será que existem atitudes que nos afastam e, ao mesmo tempo, hábitos simples que podem abrir as portas do céu sobre nós? Hoje eu quero revelar para você 3 hábitos poderosos que atraem o Espírito Santo e transformam completamente a sua vida. São práticas tão fortes e ao mesmo tempo tão acessíveis que, quando colocadas em ação, fazem com que a presença de Deus se torne real, viva, palpável no seu dia a dia. E eu já te adianto, não são fórmulas mágicas, não são tradições vazias, mas sim hábitos que tocaram profundamente a vida de homens e mulheres de Deus ao longo da história. Hábitos que fizeram pessoas simples experimentarem milagres, ouvirem a voz do Senhor e viverem uma intimidade sobrenatural com Ele. Se você aplicar isso, sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Mas atenção, se ignorar, talvez continue sentindo esse vazio que rouba sua fé e te impede de experimentar o poder do Espírito Santo. Então fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora pode ser a chave que estava faltando para acender de vez a chama da presença de Deus dentro de você. Primeiro hábito. O primeiro hábito que atrai o Espírito Santo é a santidade no secreto. Muita gente acha que santidade é só deixar de fazer coisas erradas em público, mas a verdadeira santidade começa quando ninguém está vendo. É no quarto fechado, na mente silenciosa, nos pensamentos que ninguém ouve. É nesse lugar que o Espírito Santo decide se pode habitar com intensidade. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 6:19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Ou seja, não existe presença de Deus sem entrega do corpo, da mente e da alma. Quando você decide viver em santidade, você se torna literalmente um templo vivo onde o Espírito Santo tem prazer em habitar. E aqui, eu quero que você entenda algo profundo. O Espírito Santo não se manifesta com poder em qualquer ambiente. Ele é como um hóspede honrado, que só permanece onde encontra pureza, verdade e reverência. Onde há pecado oculto, mentira, impureza, ele se entristece. Mas onde há busca sincera por santidade, ainda que com falhas, ele se alegra e derrama a graça. Quantas vezes você já tentou orar, mas parecia que suas palavras batiam no teto e voltavam? Talvez seja porque no secreto havia algo bloqueando essa conexão. Um pensamento que você alimenta, uma prática que você esconde, um comportamento que você acha que ninguém percebe. Mas o Espírito Santo vê. Ele conhece cada detalhe. Santidade no secreto é você escolher agradar a Deus quando ninguém está te aplaudindo. É desligar aquela tela que você sabe que não edifica. É controlar as palavras que só você mesmo ouve dentro da sua mente. É decidir ser fiel mesmo quando não tem plateia. E sabe qual é a recompensa disso? A presença de Deus se torna tão real que você não precisa mais forçar nada. Sua oração flui, sua adoração é cheia de vida, seus olhos brilham com a chama do Espírito Santo. Jesus mesmo disse em Mateus 6:6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Essa recompensa é a própria presença do Espírito Santo enchendo você. Portanto, o primeiro hábito é esse. Decida viver em santidade no secreto. Quando você limpa o quarto do coração, o Espírito Santo entra e transforma a atmosfera da sua vida. Segundo hábito. O segundo hábito que atrai o Espírito Santo é a entrega total na oração. E aqui eu não falo daquela oração rápida, mecânica, feita só para cumprir tabela. Eu falo de oração de coração rasgado. Oração que nasce da alma, que é cheia de sinceridade e intensidade. A Bíblia diz em Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
Perceba, não é oração de aparência, mas oração com todo o coração. O Espírito Santo se manifesta quando você ora com verdade. Muitas vezes as pessoas oram de forma superficial, pedem bênçãos, soluções rápidas, mas não derramam sua alma diante de Deus. Mas o Espírito Santo responde quando você se coloca por inteiro na presença dele, quando abre o coração sem reservas e fala com Deus como quem fala com o Pai amado. É nesse tipo de oração que você sente a atmosfera mudar. É nessa entrega que lágrimas descem sem você forçar, que sua voz treme porque o Espírito Santo está ali, tomando o controle. A entrega total na oração não depende de palavras bonitas. Não é sobre frases ensaiadas ou repetições vazias. É sobre sinceridade. Às vezes, uma única frase dita com fé pode atrair mais a presença de Deus do que uma hora inteira de palavras soltas, sem vida. Lembra de Ana, mãe do profeta Samuel? A Bíblia conta em 1 Samuel 1 que ela orava tão profundamente que seus lábios se mexiam, mas não saía som. Seu coração clamava com intensidade. E foi nesse ambiente que o Espírito Santo operou o milagre da sua gravidez. Da mesma forma, quando você ora entregando tudo, sem máscaras, o Espírito Santo encontra espaço para agir. Ele consola, fortalece, direciona e renova sua vida. Esse hábito de oração verdadeira precisa ser constante, não só em momentos de crise. É na disciplina diária da entrega que você constrói uma vida cheia da presença de Deus. Portanto, o segundo hábito é claro: entregue-se totalmente na oração. Ore com o coração e não só com a boca. E você vai perceber que o Espírito Santo não resiste a um coração quebrantado. Terceiro hábito. O terceiro hábito que atrai o Espírito Santo é a obediência imediata à voz de Deus. Muitas pessoas até ouvem a direção do Senhor, mas adiam, questionam ou simplesmente ignoram. Só que o Espírito Santo não se revela com intensidade em corações que resistem à sua voz. Ele se manifesta com poder, onde encontra disposição de obedecer sem demora. Jesus disse em João 14:23, "Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada." Ou seja, a obediência é a prova de amor que abre espaço para a presença de Deus habitar plenamente. O Espírito Santo sempre fala. Às vezes é um sussurro suave na consciência. Às vezes é uma palavra que salta da Bíblia. Às vezes é um conselho que vem de alguém cheio de Deus. Mas a grande questão é, você tem obedecido quando ele fala? Imagine Pedro quando Jesus mandou lançar as redes novamente depois de uma noite inteira sem pegar nada. Ele poderia ter dito, "Senhor, eu já tentei, não adianta." Mas ele obedeceu mesmo sem entender, e o resultado foi uma pesca milagrosa. É exatamente assim que o Espírito Santo age. Quando você obedece imediatamente, mesmo sem compreender totalmente, os céus se abrem e milagres acontecem. Mas quando você resiste, quando adia, quando racionaliza demais, você fecha a porta da presença. A obediência rápida é uma chave poderosa para viver experiências reais com o Espírito. Portanto, o terceiro hábito é esse: obedeça imediatamente à voz de Deus. Não espere entender tudo, não espere ter garantias. Se o Espírito Santo falou, faça. E você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. Esses são os 3 hábitos que atraem o Espírito Santo e mudam completamente sua vida: santidade no secreto, entrega total na oração e obediência imediata à voz de Deus. Se você decidir praticar isso, prepare-se, porque sua vida espiritual nunca mais vai ser a mesma. A presença de Deus vai se tornar tão real que você não vai mais conseguir viver sem ela. Agora eu quero ouvir de você. Qual desses 3 hábitos você mais precisa praticar hoje? Deixe aqui nos comentários, porque sua resposta pode inspirar outras pessoas também. E se esse vídeo falou ao seu coração, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que você ama. Vamos juntos espalhar a presença do Espírito Santo.